Vamos lá? Então vamos lá. Então, antes de fazer esses exercícios, vamos ver aqui, página 43, o exercício 30. Aí o exercício fala do seguinte: anfíbio com formato de cobra é descoberto no rio Madeira, em Roraima. Animal raro foi encontrado por biólogos em canteiro de obras e de usina. Exemplares estão no Museu Emílio Goeldi, no Pará. O trabalho de um grupo de biólogos no canteiro de obras da usina hidrelétrica de Santo Antônio Rio Madeira, em Porto Velho, resultou na descoberta de um anfíbio de formato parecido com a cobra. Atretocoanaecelti é o nome científico do animal raro descoberto em Roraima. Até então, só havia registro do anfíbio no Museu de História Natural de Viena e na Universidade de Brasília. Nenhum deles tem a descrição exata da localidade, apenas América do Sul. A descoberta aconteceu em dezembro do ano passado, mas apenas agora foi divulgada. Aí vem a questão do Enem, que fala das funções da linguagem. Né? Olha só. A notícia é um gênero textual em que predomina a função referencial, tá? Da linguagem. Lembrando, né, logicamente, vocês agora voltem, né, peguem aí o caderninho, as suas anotações. Se não anotaram, voltem também, façam as anotações, né, para ver como é que era essa função, a função referencial, como é que se dá isso, né, como é que se dá. No texto, essa predominância evidencia-se pelo, recorrência de verbos no presente para convencer o leitor. Nada específico aqui para as funções de linguagem. B. Uso da impessoalidade para assegurar a objetividade da informação. Provavelmente. Lembra que a linguagem, a função referencial, ela tem o objetivo principal de informar, enfatizando e ela enfatiza a terceira pessoa do singular ou do plural, diante do seu caráter impessoal. Não tem opinião de ninguém. Tá certo? Então pode ser essa. Vamos ver se tem outra melhor. Questionamento do código linguístico na construção da notícia. Não. O código, vocês sabem, tem a ver com outra função. Utilização das expressões úteis que mantenham aberto o canal, olha o canal de comunicação entre o leitor. Não. Emprego dos sinais de pontuação para expressar as emoções do autor. Não, essa é a função emotiva, né? Nada a ver. Então você vê que, olha, se vocês pegarem livros atuais, poucos deles, a não ser aqueles em que são editados mediante as referências bibliográficas com autores um pouco mais antigos, de 1970, 1980, vocês vão perceber que de lá para cá não se utiliza na função emotiva a questão da pontuação. A reticência, o sinal de exclamação, não é um elemento que vamos dizer, colocado nos livros pedagógicos para o estudo de vocês. A gente só vê isso em livros mais antigos, é uma referência, né, da função emotiva. Por isso que eu falei, quando eu falei em função emotiva, eu coloquei da pontuação. Tá? E aqui ele fala, né, na pontuação, que não tem nada a ver, aqui não tem reticência, não tem nada. Então a resposta é letra B, de bola. Está ligada em pessoalidade. Então agora nós vamos voltar, vamos para a página 41 e vamos fazer os exercícios. Vamos fazer exercício de casa, para casa. Vamos lá? Página 41. Todo mundo na página 41? Maria Eduarda, na página 41. Fabrício, página 41. Bora? Cauã, página 41. Bora, Fernanda.
aquela menina que ri pra caramba, eu esqueço o nome dela. Todo mundo aí, vamos lá. Então vamos ver. Enem. Aí aqui no texto diz o seguinte: cara, se, tipo assim, o seu filho escrever como fala, ele tá ferrado. Aí aqui embaixo você tem aqui a palavra, o pensamento e o texto, em que é uma linguagem que a gente diz como uma linguagem culta, né? Que está explicando algumas coisas aqui dentro de um contexto, a princípio, dentro de um contexto até que a gente coloque culto, né? Até que prove contrário culto. Vamos ver o enunciado. E está na Veja, olha, Veja 7 de maio. Na parte superior do anúncio, há um comentário escrito à mão que aborda a questão das atividades linguísticas e a sua relação com as modalidades oral e escrita da língua. Olha aí. Esse comentário deixa evidente a posição crítica quanto aos usos que se fazem da linguagem, enfatizando ser necessário. Aí vem as opções. Página 42. Vamos ver a página 42. Vamos lá. Letra A. Implementar a fala tendo em vista maior desenvoltura, naturalidade e segurança no uso da linguagem. Quanto mais difícil a gente faz um texto, mais inseguro a gente fica, porque a gente pensa, poxa, posso estar errando. Então a gente tem que, todo texto que a gente escreve, a gente tem que ter o hábito de escrever dentro daquilo que a gente sabe. Né? Dentro daquilo que a gente sabe. Escreve. Se tiver errado, o professor vai corrigir. Mas dentro daquilo que se sabe. Nunca inventa, porque se você inventar, erra. B. Conhecer gêneros mais formais da modalidade oral para obtenção de clareza na comunicação oral escrita? Não. Porque ali você tem dois tipos. Né? Aqui são dois tipos de linguagem. Uma linguagem bem coloquial, que é ele está ferrado, que o aluno fala, e o outro é uma linguagem culta, né? A linguagem biográfica, né? De livros. Né? Então não tem nada a ver. Letra C. Dominar as diferentes variedades do registro oral da língua portuguesa para escrever com adequação, eficiência e correção. Você precisa dominar os diferentes tipos de registro da língua oral escrita? Você pode falar de maneira culta, né, e também de maneira coloquial, e escrever de maneira culta, de maneira coloquial? Não tem nada a ver. Não vejo a referência. D. Empregar vocabulário adequado e usar regras da nova padrão da língua em se tratando da modalidade escrita. É aí. Por quê? Porque aqui o cara leu aqui e o outro disse, olha, se seu filho escrever como fala, está ferrado. Porque ele sabe que se ele nunca vai escrever assim porque ele fala errado. Então, tira-se uma conclusão daqui. Escreve-se errado porque fala-se errado. Então a gente tem que procurar falar bem para poder escrever bem. Tá? Parece que essa é a opção. Utilizar recursos mais expressivos e menos desgastados da variedade padrão da língua para se expressar com alguma segurança. Os valores mais expressivos são os valores mais cultos. Como eu falei, quanto mais difícil você fala sem saber, maior a possibilidade você tem de errar. Então, para que você fale difícil, você tem que conhecer, né, as palavras. Né? O que é difícil, conhecendo as palavras, fica mais fácil. Né? Aí você vai colocar as palavras no seu lugar correto. Né? Teve uma... Eu acho que eu comentei... Está tudo interligado. Né? Eu comentei na aula passada sobre uma novela que se chamava Roque Santeiro, há muitos anos que passou. Foi uma das novelas... eu sou noveleiro, mas sou noveleiro de novelas boas. Novelas em que a arte predomina, onde a linguagem predomina, onde tem um texto bem feito, onde um professor de português admira. Tá certo?
Eu sou noveleiro para essas novelas. Essa novela não foi uma delas. Então ele tinha um personagem que se chamava Professor Astrogildo, né? O cara falava, ele ia para a praça pública no dia que o prefeito queria fazer comício, e ele começava a falar, ficava todo mundo assim, ó, com cara de bocó. Não entendia absolutamente nada que o cara falava. Ele usava uma linguagem tão culta, tão, vamos dizer, tão difícil, que ela passou a ser uma linguagem marginalizada, até mesmo pelas pessoas que usam a linguagem culta, que trabalham com a linguagem culta, porque é tão difícil, que não completa a comunicação. Olha as funções aí da comunicação, né? Não completa. O emissor, ele usa uma mensagem, né, com um código totalmente difícil, em que o receptor não entende. Mas o bocó, e no final, batia a palma. Era muito interessante. Então, quer dizer, é uma novela que mostrava a sociedade como ela era e é ainda, né? E que as pessoas batem palma para aquilo que elas não entendem, né? Então, vamos parar aqui, senão a gente fica aqui o dia todo no vídeo, né? E vamos passar para o próximo vídeo, tá?